Em junho do ano passado, o governo enviou ao Congresso o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal. Antes mesmo de o texto chegar à Câmara, o ministro Paulo Guedes já chamava o projeto em gestação de Plano Mansueto, em referência ao seu autor, Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional. O Plano Mansueto é a quarta tentativa nos últimos 6 anos de solucionar a crise fiscal dos estados e municípios. Leis complementares aprovadas em 2014, 2016 e 2017, que renegociaram dívidas, não foram suficientes para resolver as contas públicas dos governadores e prefeitos. Originalmente, o Plano Mansueto era voltado a um grupo de 13 ou 14 estados com capacidade de pagamento classificada com nota C, numa escala que vai de A a D. Apenas um estado, o Espírito Santo, tem nota A. E os 3 estados que declararam calamidade financeira já em 2016 têm nota D: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Normalmente, apenas os estados com nota A ou B podem contrair empréstimos garantidos pelo Tesouro. O Plano Mansueto não previa mandar dinheiro aos estados. O estado nota C que aderisse ganharia autorização para se endividar e o Tesouro entraria como fiador do empréstimo. Em troca, o estado deveria cumprir pelo menos 3 medidas de um cardápio de 8. Entre elas, autorizar a privatização de estatais, reduzir incentivos tributários, retirar vantagens a funcionários públicos que não existem no regime da União e limitar o crescimento das despesas conforme a inflação ou a receita. A missão de relatar o projeto do governo na Câmara coube ao deputado federal Pedro Paulo, que coincidentemente é do DEM, assim como Rodrigo Maia, e também coincidentemente é do Rio de Janeiro, assim como Rodrigo Maia. Durante longos meses, o projeto repousou nas gavetas da Câmara. Não foi discutido em 2019. Os partidos políticos não indicaram todos os integrantes da comissão que deveria se dedicar ao projeto. Por isso, em fevereiro deste ano, o relator Pedro Paulo defendeu que o texto fosse direto para o plenário. A decisão ficou para depois do Carnaval. Com a pandemia, Pedro Paulo modificou bastante o Plano Mansueto, ao ponto de deixar o texto irreconhecível. A nova redação ganhou o apelido de Plano Mansueto e você já vai entender o porquê. O Plano Mansueto de Pedro Paulo não tem nada a ver com a recuperação da saúde fiscal dos estados. Seu principal dispositivo é a recomposição por 6 meses do ICMS dos estados e do ISS das prefeituras perdido com o fechamento dos comércios. As medidas valem para todos os estados, não apenas os com nota C. No Plano Mansueto original, o governo se comprometia a garantir até 10 bilhões de reais em empréstimos por ano. O próprio Mansueto estimou em entrevista que os repasses de ICMS e ISS pelo Mansueto vão custar 84 bilhões. Tem mais. O projeto suspende os pagamentos das operações de crédito devidas por estados e municípios ao BNDES e à Caixa até o fim do ano, e proíbe a União de executar as garantias das dívidas dos contratos dos estados e municípios com o Banco do Brasil. O texto também permite benefícios fiscais a empresas para a preservação dos empregos, apesar de o governo federal já ter editado no começo de abril a MP 936 com o Programa de Manutenção do Emprego. Tão importante quanto o que o texto tem é o que foi cortado. O Plano Mansueto continha um programa de acompanhamento e transparência fiscal, que podia estabelecer metas e compromissos para os estados e municípios, e concedia à CGU acesso aos sistemas contábeis de governadores e prefeitos. Essa parte foi removida no parecer de Pedro Paulo. A palavra privatização também sumiu. Por falar em palavras, no Plano Mansueto aparecem 7 vezes a palavra metas e 7 vezes a palavra compromissos. No Plano Mansueto, essas palavras não existem. Governadores e prefeitos não precisam fazer nada para receber o dinheiro. Nesta quarta-feira, dia 15, Davi Alcolumbre recebeu uma carta assinada por 25 dos 27 governadores pedindo a aprovação do Plano Mansueto como votado pela Câmara. Agora, os senadores podem modificar o texto. Qualquer que seja a decisão do Senado, uma coisa é certa:
O Plano Mansueto vai entregar a governadores e prefeitos o dinheiro dos impostos daquilo que, por causa da pandemia, você não comprou. Mamãe, eu quero